Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Vamos dar continuidade a essa aulinha, né? Quero mandar aí um salve aí pro Francisco, pro Cauã, né? Que são estudantes aí do sétimo ano e no futuro estarão no oitavo e companhia aí. Pediram um salvezinho aí pro Creuso, tá aí, tá dado, tá pago, beleza? Bom, rapaziada, o tema hoje da aula, a gente vai conversar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, né, é algo bem importante assim dentro do campo da geometria, tá? Então veja bem, quando eu tenho duas retas, suponha essa reta aqui, ó, tá? E eu tenho uma outra reta assim, né? Quando elas estão nessa posição, a gente fala que elas são retas paralelas, ou seja, elas não, se eu prolongar a reta, a gente já conversou sobre os elementos primitivos da geometria, né? Então uma reta ela é infinita para ambos os lados. Então se elas não tiverem uma inclinação em relação a outra, se for a mesma inclinação, elas não vão se cruzar. Então, quando isso acontece, a gente fala que essas retas são paralelas. Cortadas por uma transversal, porque eu posso ter qualquer outra reta com qualquer uma outra inclinação diferente. Vou até fazer de outra cor aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Quando isso acontece, então geralmente a gente utiliza essas letras, tá? Que é, quais letras? A reta R, a reta S e a reta que corta, geralmente a gente chama de reta T, de transversal. Tá? Quando isso aqui acontece. Então, quando isso aqui acontece, o que rola? Eu tenho quatro ângulos aqui e eu tenho quatro ângulos aqui. E o fato da reta R ser paralela à reta S vai trazer algumas propriedades que a gente pode utilizar para resolver uma série de problemas, uma série de exercícios. Tá? E também vai vir uma nomenclatura meio doidona aí, que eventualmente pode aparecer. Beleza? Então, dito isso, a gente já sabe o que são retas paralelas cortadas por transversais, tá? Então, aqui eu tenho um desenho bem melhor do que o que eu fiz, né? Aqui, o que acontece? É importante a gente conhecer um pouquinho sobre OPV, que eu já falei na aula passada, né? Que são os ângulos opostos pelo vértice, né? Quando eu tenho duas retas, então vamos lá. Vamos relembrar o que é OPV, que é bem importante aqui. Quando eu tenho duas retas, e essas retas elas são retas concorrentes, elas formam então os meus ângulos opostos. Então esse ângulo é oposto a esse, ok? E esse outro ângulo ele é oposto a esse outro. Esses ângulos eles são congruentes, tá? Então suponha que aqui seja, sei lá, 60 graus, esse aqui também tem que ter 60, né? E esse cara mais esse dá 180, ou esse mais esse, tanto faz, né? Então faz com que esse ângulo seja 120 graus, o de baixo também tem que ser 120. Se eu somar tudo, tem que dar 360. Beleza? Então, o que a gente já viu na aula passada, é só um remember. Tá? O que acontece aqui então? Ó, eu tenho essas duas retas, reta R e reta S, e está sendo cortada pela reta T, que é uma reta transversal. Então, esses ângulos, então eu tenho aqui ó, esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, ele é congruente a esse outro ângulo aqui que eu também estou chamando de alfa. Tá? Então eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Da mesma forma, o meu ângulo beta também é congruente ao ângulo beta. O que tu está usando, Cleo? Eu estou usando o OPV. Mas olha só, o que acontece? Como a reta R é paralela à reta S, olha o que acontece. Se eu pegar um ângulo aqui, vou tentar fazer aqui um ângulo aqui qualquer, tá? Isso aqui é preto aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, suponha que eu peguei o ângulo alfa, ele está aqui, ele tem essa abertura aqui, beleza? E eu vou tentar selecionar aqui essa abertura, só esses dois aqui. Vamos ver se consigo. Eita, nós. Aqui e aqui. Eita, não consigo selecionar só os dois. Ah, tá aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, é o ângulo alfa, estão vendo? E eu trazer aqui para baixo, olha só, ele vai encaixar perfeitamente, porque ele é o mesmo ângulo, ele vai ter a mesma medida. Beleza? Por isso que a gente fala que esse ângulo alfa, ele tem a mesma abertura que essa. Então, eu vou usar essa propriedade, ó. Então, esse ângulo alfa tem a mesma abertura desse outro ângulo alfa aqui, ó. Vamos medir, tá? Isso faz com que todos os outros também tenham a mesma abertura, tá? E o que acontece? A gente vai usar essa propriedade, esse argumento, né?
para que a gente consiga resolver os problemas. Mas isso só vai acontecer, gente, se a minha reta R for paralela à reta S. Senão, não rola, tá? Essa propriedade. E daí vai surgir alguns nomes que a gente vai trabalhar em seguida, que são os ângulos o quê? Que são os ângulos correspondentes, por exemplo, esse ângulo aqui de cima, beta, é correspondente a esse outro aqui de baixo, tá? Eu tenho os ângulos alternos, a palavra alternos vem de que alternados, tem um em cada lado da reta transversal, por exemplo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui também tem um ângulo alfa, eles são alternos internos, né? Eu vou falar mais na frente sobre cada um deles, tá? Mas a princípio, que vocês têm que saber que existem propriedades intrínsecas aqui. Quais são essas propriedades? Duas. Sempre duas aqui para essa situação. A propriedade em que ou os ângulos eles vão ser congruentes, tá? Congruentes, ou esses ângulos eles vão ser o quê? Suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma dos dois, ó, por exemplo, o beta mais o alfa, aqui o beta mais o alfa, eles são ângulos que são ângulos suplementares, porque a soma deles dá 180 graus. Se eu sair daqui e vir até aqui, né? Ficou meio zoado ali, mas se eu sair daqui e vir até aqui, foi metade de uma circunferência, 180, né? Isso vale também se eu somar esse beta mais esse alfa aqui, tá? Também dá 180. E a gente pode usar isso aí para resolver um monte de problema. A ideia é a gente começar a usar vértices diferentes. Por exemplo, esse alfa mais esse beta, tá? Tem que dar 180 também. Ok, rapaziada? Então, dito isso, a gente já sabe o que são retas paralelas. A gente vai avançar para o nosso primeiro, a nossa primeira situação, que são os ângulos correspondentes, tá? Então, o que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que eles, eles vão ter a mesma medida, porém eles vão estar em vértices diferentes, tá? Por exemplo, suponha que aqui eu chamo esse cara aqui de beta e esse aqui de baixo de beta duas linhas, ou beta linha, né? Beta linha só. Então, esse beta aqui e esse beta linha, eles têm a mesma medida. Essa medida é a mesma que essa. Ora, eles são congruentes, eles são ângulos correspondentes, né? Os ângulos correspondentes é como se eles estivessem na mesma posição, só que em vértices diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um vértice, né? Vou chamar de que? Vértice O. Aqui eu tenho outro vértice, né? Vou chamar, sei lá, de vértice C. Então, eles estão em vértices diferentes. O meu beta está no vértice O e o meu beta' está no vértice C. Porém, eles possuem as mesmas medidas, ou seja, o meu beta é congruente ao meu beta'. Tá? Ou seja, lembrando o que é congruente? Congruente é a mesma medida. Né? Então, aqui, quais são os pares de ângulos correspondentes? Tá? Então, eu tenho o ângulo 1 é correspondente ao 5. Tá? Então, 1 e 5, ou seja, eles têm a mesma medida. O ângulo 4 é correspondente ao ângulo 8. Não é isso? O meu ângulo 2 é correspondente ao meu ângulo 6. Tá? E por fim, o meu ângulo 3 é correspondente ao meu ângulo 7. Beleza? Ou seja, qual que é a propriedade dos ângulos correspondentes? Eles são ângulos congruentes. Eles têm a mesma medida. Lembrando que mesma medida são ângulos congruentes, né? Vamos fazer uma atividadezinha, né? Show! Tem uma nível baba e uma outra um pouquinho mais legal. Vamos começar com essa aqui. Então, olha só. O ângulo aqui, as minhas paralelas estão aqui, ó, R e S, tá? Tem gente que às vezes, como o professor coloca as paralelas assim deitada, acha que o desenho tem que ser sempre assim deitado. Não precisa, né? Ó, aqui elas teriam deitada, não mudou nada. Esse cara é correspondente a esse, tá? Mas eu vou fazer questão de deixar com a rotação do problema que estava ali, que veio, né? Beleza? Então, gente, a gente acabou de ver que a propriedade é congruente, seja a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, equivalente a 3x, tem a mesma medida desse
desse outro ângulo que equivale a 120. Olha só. Então, meu valor do x vai ser o quê? Vai ser o 120 dividido para 3. Ora, x igual a quantos graus? 40 graus. Beleza? Ele não pediu os outros caras aqui, né? Poderia ter pedido esse ângulo aqui, por exemplo, chamado de um y. Uma vez que eu descobri que esse cara aqui é 120, não é isso? Por que que ele é 120, queridos? Porque ele é correspondente com esse outro ângulo aqui. Eu poderia, então, encontrar o meu y. Meu y, ele não pediu, né? Meu y seria o quê? Seria o 180 graus, que é a soma dos dois, menos 120. Né? Então, teria o quê? 60 graus, né? Ok? Mesma coisa aqui para o próximo exemplo, tá? As retas paralelas estão aqui, ó, RS. Você pode rotacionar aqui se quiser, aqui, ó, para ficar mais legal, tá? Fica bem parecidinho lá com o desenho, beleza? Vou até resolver assim, tá? Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha nos ângulos que eu tenho aqui. Olha, eu sei que aqui eu tenho um OPV, né? Ó, o 2y e o 135 graus, aqui eu tenho um OPV. E eu sei também que esse ângulo aqui, ó, que aqui está sendo chamado de 3x menos 10, ele é correspondente a esse ângulo que está aqui. Que é possível encontrar esse ângulo, né? Porque se aqui é 135, eu consigo encontrar esse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser quanto? Vai ter que ser o quê? Tem que ser 45, né? Por quê? Porque esse ângulo... Ó, eu vou chamar esse cara aqui de Z, tá? Eu sei que o ângulo Z mais o ângulo de 135 graus, ele é 180, não é isso? Aqui eu tenho ângulos suplementares, esse cara mais esse. E o ângulo Z correspondente com 3x menos 10. Então, vou encontrar o ângulo Z aqui. Então, meu ângulo Z, ele vai ser igual a 180, tranquilo? Menos o 135. Então, Z igual a 45, né? Então, o Z é 45 graus. E eu sei que o Z é correspondente ao 3x menos 10. Ora, então, o meu Z tem a mesma medida que o 3x menos 10. Mas qual que é a medida do Z? 45. Então, 45 graus é igual a 3x menos o 10. O 10 está desse lado negativo, passa para lá positivo. Então, eu vou ter que 3x vai ser igual a 55 graus. Beleza? Então, meu ângulo, meu valor do x aqui vai ser o quê? Vai ser 55 dividido para 3. Cara, 55 não é divisível para 3, tá? Mas eu tenho meu valor do x aqui em graus aqui. Aqui a gente pode fazer uma divisão no sistema sexagesimal também, tá? Mas eu acho que não é o caso, a gente pode deixar assim, isso aqui é o valor do x. Aí agora eu quero encontrar o y. Eu sei que o y, para eu encontrar, eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar, somar o meu z com 2y igualar a 180, ou simplesmente eu posso dizer que o ângulo referente a 2y é OPV com esse de 135. Tá? Então, meu y vai ser igual a 135 graus por 2. Beleza? Então, a gente vai ter um ângulo quebrado aqui também, né? Da 77,5 graus. 67, né? Que é a mesma coisa aqui. 67 graus e 30 minutos, né? Já falei já aula sobre operações com ângulos, né? Aqui, ó, essa divisão aqui, se vocês tiverem dúvida, tá? Eu vou pegar, passar isso aqui para lá, oh my god, passar aqui para cá, tá? Só para ficar aqui feito, vou jogar aqui. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, de 55 dividido para 3. Bora lá. Então, como é que a gente faz essa divisão? Então, a gente tem que colocar em graus, minutos, segundos, né? Então, eu tenho 55 graus
00 minutos, 00 segundos. Lembrando que está dentro do sistema sexagesimal, dividido para 3. Beleza, rapaziada? 3 cabe quantas vezes dentro de 5? Cabe uma vez. Que vai dar o 3, sobra 2. Baixa o 5. Opa, agora eu tenho 25. Que isso vai dar quantos? Vai dar 8 vezes, né? Que vai dar 24 e sobra 1 grau. Esse grau que sobrou, rapaziada, agora que vem o pulo do gato, a gente vai passar ele para minutos. 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. Aí eu vou aqui no minuto, escrevo 60, ó. 60 minutos. E começa a divisão por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro de 60? Bem fácil, né? Aqui diz outros graus, então vai caber 20 vezes, né? Que dá exatamente 60 minutos, né? 20 mais 20 mais 20 e 0, 0. Esses outros zeros aqui não precisa colocar. Então, dá 18 graus e 20 minutos. Se você quiser colocar em graus e minutos. Tá, ó. 18 graus e 20 minutos. Beleza? Então, vamos seguir. Baile. Agora a gente vai falar sobre esses outros ângulos, que eles são chamados de ângulos alternos. A palavra alterno é em relação à transversal, ou seja, a transversal está aqui, eu tenho o lado de cá e o lado de cá, são lados alternados. Então, quem são esses ângulos? Quem são os ângulos alternos? Para eu classificar os ângulos alternos, eu tenho que dividir isso aqui em 3 áreas. Essa área aqui vai ser a área externa, essa aqui vai ser a área externa e essa aqui vai ser a área interna, tá? Lembrando que as retas são infinitas, né? Então, consigo separar em 3 áreas, ok? Então, eu vou ter os meus ângulos que são chamados de alternos externos, ou seja, eles estão em lados alternados da minha transversal em áreas externas, tá? Então, por exemplo, vai ser esse beta aqui e esse beta aqui de baixo. Eu vou colocar beta linha e beta, sei lá, beta duas linhas. Deu de entender, ó? Eles estão em lados alternados em relação à minha transversal. Aqui eu tenho as minhas duas paralelas, aqui a minha transversal. Estão em lados diferentes. Estão na área externa. Em compensação, também vou ter os meus ângulos alternos internos, que estão na área interna, em lados diferentes da minha transversal. Então, por exemplo, esse alfa e esse outro alfa aqui. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui e vou pegar aquela minha outra figura que eu usei na aula passada. Tá aqui, já trouxe a figura, vamos ver agora. Então eu quero saber, rapaziada, quem são os meus ângulos alternos. Vamos começar pelos alternos externos, tá? Então lembrando, as minhas duas paralelas estão aqui. Essa minha área é externa, essa aqui de baixo é externa também. E aqui é a minha interna. Então quem são os alternos externos? Então vamos escrever aqui. Alternos externos. Quem são? Bom, o meu ângulo 1 faz par com o meu lados diferentes da transversal. Então, é o 1 e o 7. Ok? Eu tenho o meu 4 e o 6. São os meus ângulos que são alternos externos. Deu de captar? Depois eu vou ter os meus alternos internos, que estão na parte de dentro, tá? Vou fazer de outra cor, vermelhinho aqui. Por exemplo, o meu ângulo 3, ele está em lado diferente da minha transversal com o 5. Então, meu ângulo 3 e o 5, faz um parzinho de alterno externo, 3 e 5. Eu acho bem lógico isso, né? E por fim, eu tenho quem? Eu tenho o meu ângulo 2 e o meu ângulo 8, que são também alternos externos. Meu ângulo 2 e meu ângulo 8. Pergunta: qual que é a propriedade do ângulo alterno externo? Eles são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida, beleza? Então, a gente vai fazer aqui algumas atividades aqui nível baba, supinha, tá? Então aqui, ó, tem as minhas duas transversais, desculpa, eu tenho as minhas duas paralelas cortadas pela minha transversal aqui, tá? Aqui a transversal está chamando de B, sem problema nenhum, tá? Então, olha só, olhando aqui para a figura, o que a gente pode
deduzir que em relação à transversal, que é essa reta aqui, em lados diferentes, na minha área externa, o meu ângulo de 102 graus exatamente tem a mesma medida que o x. Então, de cara, eu já descobri o valor de x, que é 102. Então, agora, para eu descobrir o valor do 78, desculpa, o valor do y, o y, em relação ao 78, ele está na área interna, em lados diferentes da transversal. Ora, eles são ângulos alternos internos. Então, eu acabei de descobrir que o meu ângulo y mede 78. Bem facinho assim. Claro, agora a gente vai fazer uma atividade mais legal, uma vez que a gente já sabe quem são os ângulos alternos internos. Sabendo que que as retas RS são paralelas, RS aqui paralela, calcule o valor de x e y em cada caso. Então, olha só, bem simples. Vamos olhar para a figura. Essa é a minha área externa, essa aqui é externa e aqui é interno. Olhando para a figura, esse ângulo aqui, ele é alterno externo com esse outro ângulo aqui. Ora, eles têm que ter a mesma medida. Então, 3x menos 30 graus tem que ter a mesma medida que o meu 5x menos 120 graus. Consegui uma equação com uma incógnita. Ficou bem fácil eu determinar o valor do x agora, né? Então, desse lado eu tenho 3x menos 5x. Aqui eu tenho menos 120 graus com mais 30. Beleza? Então, aqui eu vou ter menos 2x igual a menos 120 menos 30 é 90, né? 90 graus. Então, meu x vai ser menos com menos dá mais, né? Então, 90 graus dividido para 2, isso dá 45 graus. Então, o valor do x é 45. Tá? Falta ainda determinar o y. Olha para o y está na área interna em lados diferentes da minha transversal. Então, esse ângulo tem a mesma medida desse. Ora, 2y menos 25 tem a mesma medida aqui, 3y menos 75 graus. Letra para um lado, número para o outro, né? 2y menos 3y, isso aqui é menos 75 com mais 25, né? Aqui dá menos y igual a menos 75 mais 25 dá menos 50. Isso implica que y é 50, né? Multiplica por menos 1. Ou 50 ficou zoado, né? Ó, 50 graus. Beleza, rapaziada? Então, tá aí, né? Atividadezinha, acho que dá de entender. Ainda existe mais um caso, tá? O meu mouse sumiu. Existe ainda mais um caso, que são os ângulos colaterais. É o último que a gente vai ver. Ó, olha a palavra, gente. Colateral. Colateral é mesmo lado da lateral. Co geralmente é mesmo em matemática, né? Coplanar é o mesmo plano, colinear é a mesma linha, colateral, mesmo lado. Lado em relação à minha transversal, tá? Dando uma olhadinha aqui para essa figura, quem são os ângulos colaterais? Eu também tenho a minha área externa e a minha área interna. Então, colateral é mesmo lado, né? Por exemplo, o meu alfa aqui, ele está no mesmo lado com o meu beta que está aqui, né? Bom, Creuso, esses ângulos não são congruentes, de fato não são. Porém, se eu somar alfa mais beta, quantos graus tem que dar? O meu alfa mais o meu beta tem que dar 180 graus, beleza? Então, a propriedade dos ângulos colaterais são ângulos suplementares. Tanto faz se eles são internos ou são externos. É sempre suplementar, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou trazer aquela outra figurinha que eu achei legal. A figurinha está aqui, é uma aula um pouco extensa, né? Mas vamos lá, vamos escrever aqui quem são os ângulos colaterais aqui dessa figura aqui. Bem simples a mesma, né? Então vamos começar com os colaterais.
começar com os externos, tá? Então, onde é que é a área externa? É aqui e aqui. E aqui é minha área interna, né? Então, quem são os colaterais externos? O 1, ele é um colateral externo com o 6. Se eu somar os dois dá 180, né? Olhando para o outro lado, 4, ele está do mesmo lado, a área externa, que o 7. Tá? E os colaterais internos, quem são? Sobrou, né, Cleusa? Fácil, né? Então, internos são o 2 e o 5. Perceba que todos eles têm a propriedade suplementar. Se eu somo esse mais esse, tem que dar 180. E para finalizar, o ângulo 3 e o ângulo 8. Tá? Então, aqui tem uma atividadezinha bem baba, nível sopa, para a gente resolver aqui. Depois a gente vai para essa outra aqui do lado. Tá? Então aqui, ó, gente, para a gente determinar o valor de x e y, né? Eu tenho minhas duas paralelas cortadas pela transversal. Então facilmente a gente consegue ver que olhando para a transversal, né? A gente consegue aqui, ó, sabe que esse ângulo, ele está do mesmo lado que esse outro ângulo aqui, numa área externa. Então eu posso dizer que esses ângulos são ângulos colaterais. O externo ali ficou zoado, né? Que eles são colaterais externos, tá? Eita, nós. Quem que são colaterais externos? O 4y, né? Se eu somar o 4y, esse cara aqui, com esse cara aqui, tem que dar 180, não é isso? Então, mais y mais 10 graus. Isso tem que dar 180 graus, porque eles são suplementares, a gente já viu. 4y mais y é 5y. O 10 desse lado positivo passa para lá negativo, vai subtrair, né? Então, meu y vai ser o quê? 170 graus dividido para 5, né? Isso aqui vai dar 34 graus, tá? Pega 170 dividido para 5, beleza? E aí depois ele pediu x aqui também, ó. Eu acabei de descobrir o y. O y é quanto? O y é 34. Eu também olhando aqui para essa figura, né? Eu sei que o x em relação ao y aqui, ó, esse outro ângulo, ele é alterno, acabamos de ver, né? Ele é alterno externo, ou seja, são congruentes. Então, como eu sei que o y é 34, 34 mais 10, 44. Logo, x igual a 44 graus. Só somar 10 aqui e acabou. Tá? E eu posso também ter algumas atividades que não traz o desenho, mas ele explica, ele descreve a situação. Então vamos fazer uma atividadezinha assim para ficar esperto, tá? Então olha só, duas retas paralelas, então vou fazer aqui um esboço, tanto faz aqui as retas paralelas, é só um desenho, né? Ó, tô colocando aqui ó, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, vou colocar a transversal aqui, ok? Determinam dois ângulos colaterais externos. Ele não falou quem são esses dois ângulos, então eu vou arbitrar um. Eu vou falar que é esse cara e que é esse cara. Eles estão no mesmo lado da minha transversal e estão na parte externa. Aí é legal fazer o desenho para a gente saber do que se trata, ok? Aí o que mais que ele falou? Que de medidas 8y mais 40 e 5y mais 10. Então aqui eu vou falar que esse ângulo aqui, ó, é para ser mais coerente, né? 8y mais 40 e esse aqui é o 5y mais 10. E eu sei que a propriedade dos ângulos colaterais, ele falou aqui, ó, dos ângulos colaterais, essa propriedade é a propriedade que os ângulos são suplementares. Então, se eu somar esse cara mais esse, tem que dar 180 graus. Então, é só montar a minha equação. 8y mais 40 mais 5y mais 10. Isso tem que dar 180 graus.
ficou fácil, né? 8 mais 5, a gente tem 13y igual ao 180. O 40 e o 10 dá 50, vai passar para cá menos 50. 180 menos 50 vai dar quanto? Vai dar 130. Então, meu y vai ser 130 dividido para 13, ora, vai ser 10 graus. E com isso eu determino o y, consigo também determinar esses ângulos, né? Se y é 10, por exemplo, aqui eu tenho 80 vezes 10, desculpa, 8 vezes 10 vai dar 80, 80 mais 40, 120, né? E aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser 60, né? Que é 5 vezes 10, 50 mais 10, 60. Então, descobri o ângulo de cada um deles aí. Tranquilo? E para fechar, mais uma atividadezinha, tá? Sabendo que as retas R e S são paralelas, calcule o valor de x e y em cada caso. Então, mesma questão que a gente está lá. Ó, as minhas paralelas estão aqui, cortada por uma transversal, né? Tem gente que enxerga melhor assim. Qualquer coisa rotaciona aí o teu papel aí para conseguir olhar e compreender os ângulos, né? Então, de cara, gente, aqui, ó, eu consigo ver o quê? Que esse ângulo aqui, em relação a esse, ele é OPV, ele tem que ter a mesma medida. Só que esse tem x e esse tem y junto, né? Eu vou ter uma equação com duas incógnitas. Não é muito interessante para mim uma equação com duas incógnitas, né? E esse meu outro ângulo aqui, ó, ele é 2x mais 20. Bom, o que eu posso usar? Eu posso usar aqui uma propriedade dos ângulos. Ó, vou até apagar aquele que eu fiz. Oi. Eu posso usar aqui uma propriedade dos ângulos colaterais internos, ó. Esse ângulo mais esse ângulo. Ah, mas Creus, esse aqui tem y e esse aqui tem x, realmente. Ou a gente vai ter que resolver um sistema, mas eu não acho muito interessante, né? Para a gente fazer essa atividade. Porém, nesse caso não tem escapatória, porque a própria equação, o negócio some, para de funcionar, que a própria equação, essa equação ela tem x e y na mesma, tá? Então, ó, eu vou começar pelo OPV aqui. Então, 3y menos 10 graus é igual a 2y mais x. Beleza? Então, eu achei minha primeira equação aqui, eu vou melhorar essa equação. Eu vou passar o meu y para cá, então eu tenho 3y menos 2y, passei esse cara para lá, passei o x para cá, menos x, esse 10 eu passei para lá, 10. Então eu fiquei com menos x mais y igual a 10. Essa aqui eu vou chamar de equação 1, a minha primeira equação. Menos x mais y igual a 10, beleza? Primeira equação, equação 1. Agora eu vou encontrar uma outra equação, porque o que eu tenho aqui é um sistema, tá? Outra equação, ela pode sair da onde? Tem algumas formas. Eu posso relacionar esse cara com esse aqui, dizendo que esses dois ângulos são colaterais internos, ou seja, a soma deles dá 180. É uma saída, tá? Ou eu posso relacionar esse cara com esse outro cara aqui de cima e falar que também a soma deles, né, é 180 graus. Eu vou fazer, sei lá, vou fazer com esse aqui de baixo, os colaterais internos aqui. Então, vou para outra equação, tá? Que equação é isso aqui, ó, 3y menos 10 graus, beleza? Mais esse outro ângulo aqui, que é 2x mais 20. Eu sei que quando eu somo esse cara com esse, eles são suplementares, ele tem que dar 180 graus, beleza? Então, aqui eu vou ter o quê? 2x, y só tem aqui, né? Então, mais 3y. Eu tenho 20 com menos 10, dá 10. Passa para lá, menos 10. Então, isso é igual a 170. Beleza? Que é o 180 menos 10. Eu tenho a minha segunda equação, minha equação 2. Tá? Eu vou reescrever esse sisteminha aqui do lado, depois eu vou apagar. Então, tem a minha primeira equação, menos x mais y
igual a 10, e a minha segunda equação, que é 2x mais 3y igual a 170. Tá? Eu tenho equação 1, equação 2, tá? Vou chamar isso aqui de equação 1. Vou usar o vermelho. Tá? Ó, equação 1 e equação 2. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para a gente resolver o sistema aqui. Então, para resolver um sistema, a gente escolhe uma equação, uma incógnita. Eu acho legal escolher a equação 1y, tá? Então, eu vou escolher a equação 1, eu vou isolar o meu y, tá? Então, meu y, ele é igual a 10 mais x, que passou para o outro lado. Pronto, já está isolado. Agora eu vou na outra equação, que é a equação 2, e no lugar do x eu vou escrever, desculpa, no lugar do y eu vou escrever 10 mais x e resolvo a minha equação. Então, a minha equação de baixo é 2x, tá aqui, mais o 3 que multiplica o y. Mas quanto que é o y? É 10 mais x. Se você está tendo dificuldade aqui, é bom assistir o sistema de equações lá no 7º ano que eu ensino, tá? A resolver. Então, bora lá. Aqui eu tenho 2x, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, o chuveirinho, né? Então, eu tenho 3 vezes 10 é 30. 3 vezes x, 3x, igual a 170. 2x mais 3x é 5x, tá? O 30 está desse lado positivo, passo para lá negativo. 170 menos 30 é 140, né? Então, meu x vai ser igual a 140 graus dividido para 5. Tranquilo. Isso aqui vai dar 28 graus. Beleza? 140 para 5 dá 28. Então, acabei de encontrar o x. O x é 28. Já que eu encontrei o x, eu volto e coloco o 28 aqui, ó. Então, meu y é 10 mais o x, que é 28, né? Então, y igual a 38 graus. Então, essa questão é uma questão, assim, chatinha para resolver. A gente acabou no sistema, né? Mas usamos as propriedades. Quais propriedades? Ou congruentes os ângulos, ou eles são suplementares. Rapaziada, mais de meia hora de aula, 37 minutos. Acho que vale um likezinho pro Creuso, né? E fiquem ligados que eu vou fazer uma aula só resolvendo atividadezinhas, questõezinhas massa, tá? Nível exercícios quentes, tá? Abração do Creuso, até a próxima aula.